compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora... TV Com Sorocaba, estamos iniciando mais um programa Compartilhe com o CVV. No programa de hoje vamos falar de prevenção do câncer de mama e a valorização da vida. Está conosco o Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto, que é médico ginecologista e obstetra, professor titular de ginecologia da Faculdade de Medicina de Sorocaba, da PUC São Paulo. Bem-vindo ao nosso programa, Dr. Luiz. Muito obrigado ao convite por estar aqui presente hoje, uma instituição que eu admiro já há muito tempo e conheço os relevantes serviços que ela presta para toda a nossa comunidade, para todas as pessoas que necessitam dela. Fico muito orgulhoso e honrado de estar aqui. Também está conosco o voluntário do CVV, Alvarenga. Bem-vindo, Alvarenga. Boa noite, Húngaro. Boa noite, Dr. Luiz Ferraz Sampaio, né? O nome é pra caramba. E boa noite, Dani, que está aí nos bastidores. E boa noite, principalmente, ao nosso telespectador, que nos prestigia sempre com a sua audiência. Eu tenho certeza, Húngaro, que hoje vai ser um programa muito informativo e de grande valor a todos os nossos telespectadores. Doutor Luiz, Outubro Rosa já ficou para trás. Câncer de mama. Existe uma idade na qual a mulher deve se preocupar com a prevenção? Sim, Húngaro. O câncer de mama é um tumor em que mais ou menos 75% dos casos acontecem em mulheres mais velhas do que 50 anos de idade. O pico de incidência é por volta de 50 a 60 anos de idade. Então, é a faixa etária de média etária, né? A expectativa de vida da mulher hoje em dia está com 87 anos. Né? A mulher que nasce hoje tem a expectativa de viver até os 87 anos. Então, se a gente considerar que ela poderia desenvolver o câncer de mama lá pela sexta década, 60 anos de idade, a gente tem que pensar que o tumor começa muito antes dele se manifestar clinicamente. E hoje em dia a gente tem práticas que podem facilitar o diagnóstico antes do tumor ser visível, o que é perfeitamente interessante, que permite tratamentos mais conservadores, né? Então, sim, tem uma faixa etária, sim. A gente considera que a mulher deve começar a se preocupar isso, a mulher que não tem problema nenhum, que não tem nenhum acidente relevante, nenhum acidente relevante em relação ao câncer de mama, a partir dos 40 anos de idade. Existe aí uma situação, não vou dizer polêmica, mas dois pontos de vista diferentes do ponto de vista científico. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira, a Federação Brasileira da Ginecologia e Obstetrícia, que são as áreas técnicas de especialidades que cuidam do câncer de mama, recomendam que a partir dos 40 as mulheres comecem a fazer algum exame de rastreio. Por quê? Porque 25% dos casos acontecem antes de 50 anos de idade. Se a gente aguardar aquilo que o Ministério da Saúde determina, que é fazer a mesma coisa após os 50, nós perderemos a possibilidade de dar a oportunidade de um diagnóstico precoce para 25% dos casos, o que é bastante, né? Então, na verdade, tecnicamente falando, a gente deveria se preocupar a partir dos 40 anos de idade. E essa prevenção é possível fazer sem a visita ao médico? É assim, na verdade, para câncer de mama, a gente não fala exatamente prevenção, porque quando a gente faz o diagnóstico do câncer, ele já é câncer. É diferente do que acontece, por exemplo, com o câncer de intestino ou com o câncer de colo de útero. São tumores que têm, pela sua própria natureza, um período pré-clínico, um pré-câncer, desculpe. Uma longa história de vida em que é uma doença pré-cancerosa, que se não for tratada, desenvolve em maior ou menor intensidade um câncer, mas que se for detectada nessa fase pré-cancerosa, não é câncer, o tratamento é mais simples. Para Papa Nicolau, para colo de útero, é exatamente isso. Eu faço o Papa Nicolau, dá uma alteração, não é câncer ainda. Eu tenho tempo de tratar essa mulher.
Intestino é a mesma coisa. O câncer do intestino, ele tem uma fase inicial que ele se constitui uma coisa chamada pólipo. Fazer uma colonoscopia, tirar esse pólipo, pronto, você está tratando e evitando que vire câncer. Para a mama não é assim. A mama, quando a gente faz o diagnóstico, ele já é câncer. Ele não tem uma fase pré-tumoral, pré-cancerosa. Então, o termo técnico correto é uma firula, né? Uma coisa técnica, mas é diagnóstico de precoce do câncer. E isso é feito de várias maneiras. Uma das maneiras é a própria paciente fazendo seu autoexame. Com isso, ela vai ter um conhecimento de como é a sua anatomia normal mamária, porque as mamas são diferentes entre si, entre as mulheres. A maneira anatômica das mamas se formarem, elas permitem peculiaridades diferentes para cada mulher. Então, algumas mulheres têm várias nodulações, algumas mulheres têm placas, têm irregularidades nas mamas, que elas forem treinadas para palpar, elas vão reconhecer isso nas mamas delas, e se surgir algo novo, ela vai perceber algo novo e vai levar essa notícia para o seu médico. Essa é a maneira mais simples e mais barata. Ocorre, porém, que quando você consegue detectar alguma lesão nessa fase, já é uma fase relativamente adiantada. A segunda maneira de fazer o rastreio do câncer de mama é fazer o exame por um profissional habilitado. Então, um bom ginecologista, um bom mastologista, tem a capacidade de perceber um nódulo de mama tão pequeno quanto meio centímetro na palpação mamária. Então, meio centímetro é algo que a paciente dificilmente vai perceber, mas o médico tem treinamento para isso. E a maneira mais interessante, porque pega em lesões muito mais precoces, são os exames de rastreio. No caso, a mamografia. A mamografia vê coisas que não são palpáveis, coisas tão pequenas que são microscópicas, mas que já são detectadas na mamografia. É a chamada mamografia de rastreio, quer dizer, oferecer a possibilidade de fazer a mamografia para toda mulher a partir dos 40 anos de idade, repetição a cada 1 ou 2 anos, aí depende um pouco de algumas variações técnicas, e isso permite a gente detectar uma lesão numa fase tão inicial quanto menos do que meio centímetro, 5 milímetros. É algo muito pequeno e muito inicial, e dá cura para grande parte das pacientes. Que ocorre para não sabe que tem essa possibilidade. Ô, Varenga, a mulher que estiver preocupada com prevenção ou com alguma alteração, como o doutor Luiz mencionou, que conselho que o CVV dá para ela? Bem, Ungro, o nosso trabalho no CVV, nós não damos conselhos, nós não direcionamos, nós acreditamos na capacidade das pessoas que estão passando por determinada dificuldade de encontrarem o melhor caminho. Então, quando elas telefonam, o nosso trabalho é ouvir, conversar, né? Sem análise, sem julgamento, sem dizer faça isso ou faça aquilo. Nós criamos esse momento para que ela possa desabafar. Porque, às vezes, como diz o doutor, a pessoa já está num problema mais crítico e ela quer desabafar, ela quer conversar sobre isso daí, sobre isso que está fazendo com que ela sofra. Então, daí ela procura o CVV e nós vamos ouvi-la, como ouvimos a todas as pessoas. Doutor Luiz, descobri que tenho câncer de mama. O que devo fazer? Entrar em desespero? Como disse o Alvarenga, na verdade, isso é talvez a primeira resposta que a gente tem, né? Tem aquela psicóloga suíça, Elisabeth Kubler-Ross, que ela fala das fases que a gente passa quando enfrenta uma notícia difícil, ou luto, né? Então, a primeira fase é o susto, é o medo do que pode acontecer, o que vem atrás disso, né? Então, todos passamos por uma situação dessa. E é aquela fase, depois vem a fase da negação e assim por diante. Essa fase do susto, concordo plenamente com o que falou a Alvarenga, é uma fase que ela precisa de algum apoio. Ela vai descobrir que ela está com câncer, de fato com câncer, quando um profissional for se informar isso para ela, né? Porque ela vai achar que ela tem, e na maior parte das vezes, inclusive é uma informação que eu dou aqui para quem nos estiver assistindo, para os telespectadores, felizmente, a maior parte das vezes que as mulheres percebem no autoexame alguma lesão,
Grande parte, olha, vou dizer aí, algo em torno de 90% das vezes, não é nada. Não é câncer. O câncer é a minoria das situações clínicas, né? Então, aquele primeiro impacto da própria paciente perceber, provavelmente vai ser desfeito, porque, se Deus quiser, isso não é nada. Contudo, aqueles casos em que isso, de fato, representar um tumor, for um câncer, a paciente vai ter aquele impacto inicial. Então, a primeira coisa que eu penso é, o profissional médico que vai passar para a paciente esse diagnóstico tem que ter algum preparo para fazer isso. Ele tem que saber como colocar isso daí para a paciente, tem que conhecer o perfil daquela paciente para entender como que ele vai contar, e eu imagino que nunca ele deve tirar as esperanças de que ela vai ter um tratamento, porque, felizmente, sempre há um tratamento, né? Por pior que seja a situação, uma proposta de terapêutica sempre vai existir. E hoje em dia, felizmente, elas avançaram muito. As propostas todas são menos mutiladoras e com melhores resultados. Certo? Então, a É, pessoa tem uma resposta difícil. Mas, na verdade, ela tem que saber que cada pessoa terá uma condição clínica. Cada pessoa é uma. Cada tumor é um. Então, na verdade, pode ser que aquele tumor seja menos agressivo ou mais agressivo, que ele tenha uma fase, um estadiamento mais grave ou menos grave. Então, todas essas variáveis terão que ser entendidas, avaliadas e explicadas para o paciente. Húngaro, me permite fazer uma pergunta. Não sei se respondi. Doutor, como que a família, dentro desse contexto da doença, ela vê isso daí? Como ela sente isso emocionalmente? De certa forma, também é preciso tratar da família, tratar, que eu digo, apoiar a família, essa parte emocional. É necessário? Alvarenga, você tem toda a razão. O câncer é uma doença que não atinge apenas o paciente, também atinge as pessoas que se importam e que amam aquela pessoa. Então, todo mundo vai ficar perturbado pela notícia, do impacto de ter essa notícia na família. E é muito importante que a gente compreenda isso e respeite o tempo de resposta de cada pessoa, do núcleo familiar. Então, de fato, isso vai impactar sobre uma maneira na família. A pessoa tem coisas difíceis, não é um tratamento fácil, simples, não é um tratamento barato, não é um tratamento que seja curto, uma coisa demorada, especialmente para o câncer de mama. A gente tem, após o tratamento inicial da doença, a mulher vai usar durante muitos anos remédios ainda. Então, como esses tumores dependem de hormônios, elas vão tomar remédios que têm alguma repercussão no corpo dela pelos próximos 5 ou 10 anos pela frente. Então, na verdade, a família vai ser importante para apoiá-la. Nós temos uma entidade que ajuda essas pessoas Sim. que estão concursando, que é a Liga, né? Nossa Liga de Combate ao Câncer. Qual o papel que ela tem dentro disso daí, dentro desse contexto aí? Ela tem um objetivo claro, que é trazer mulheres que tiveram o tumor e que têm disponibilidade e têm a grandeza de poder passar isso para as outras pessoas, explicando como é essa situação, explicando como fazer, por exemplo, próteses para poder dar o volume mamário que foi perdido pela cirurgia. Porque isso é importante, a gente tem que levar em consideração, especialmente mulheres que têm mamas volumosas e que nem sempre teriam acesso a próteses industrializadas, que se você deixa a mama, o tórax assimétrico, que perdeu uma das mamas, sem colocar uma prótese que distribua o peso do corpo, ela vai ter desalinhamento da coluna, ela vai ter problemas decorrentes disso daí. Elas orientam como tomar conta de quando perde o cabelo, como fazer para usar peruca, ou para deixar bonito aquela situação, que é uma fase difícil. A mulher é muito vaidosa, e é muito importante que tenha esse apoio. Então, eu acho fundamental o papel delas, elas têm um trabalho magnífico de dar esse suporte social, explicando os direitos de quem tem câncer, suporte emocional, que é esse suporte que você comentou, Varenga, que deve ser dado pela família, mas nem sempre as pessoas têm a felicidade de ter isso em casa. E na Liga elas têm. Então é um trabalho brilhante, magnífico que elas fazem, que tem que ser muito elogiado, porque realmente faz toda a diferença. Varenga, o médico deu a notícia à paciente com todo o cuidado, como o doutor Luiz mencionou. E ela
quer preservar a família, pelo menos por um tempo. Ela pode ligar para o CVV? Quantas vezes ela pode ligar para o CVV para dividir isso que ela está vivendo? Como diz sabiamente o doutor, quando a pessoa perde a mama, o sentimento de perda é muito grande, que ela perdeu parte da saúde dela e ela perdeu um órgão para ela que foi muito importante. Então, e isso acaba envolvendo a família, porque possivelmente ela vai conversar com isso com o pai, com a mãe, com o marido, né? E eles vão também ficar muito apreensivos. Tudo isso vai somando e acaba se constituindo numa dificuldade emocional muito grande para a pessoa, difícil para ela. Então, nessa hora, o CVV se disponibiliza para ouvir essas pessoas, para conversar sobre essa dificuldade. Às vezes ela tem até dificuldade de conversar sobre isso, mas no CVV ela pode fazer isso de forma anônima e sem preconceito, porque é o trabalho do CVV. Ele não tem preconceito e é um serviço sigiloso. Então, ela pode telefonar, não só ela, como os familiares, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes ela precisar, que ela haverá sempre um plantonista disponível para ouvi-la, um voluntário. Doutor Luiz. E, olha, me permita só dizer uma coisa, Vanega. Por vezes, é isso que ela precisa, alguém que a ouça, que compartilhe, que a escute esse drama que ela está vivendo, dessa mutilação que ela recebeu pela cirurgia, mas que ela vai enfrentar, que ela vai elaborar melhor com o tempo e vai enfrentar, mas em algumas situações é isso que faz a diferença. O ouvir, o acolher essa paciente, né? Exatamente. Desculpe. Além do acompanhamento médico, o câncer de mama requer um acompanhamento psicológico ou outras terapias? Sem dúvida. O tumor, hoje em dia, é de abordagem multiprofissional. Cada um vai ter um papel muito importante no acompanhamento dessa paciente. Então, mesmo o serviço SUS, serviços que não dispõem de muita tecnologia, mas a equipe multiprofissional sempre deve estar envolvida, porque vai passar por várias fases. Uma fase inicial do diagnóstico, vai passar por um ginecologista ou por um mastologista, né, que são especialistas que lidam com essa situação. A partir disso, vai ser feita uma proposta terapêutica, aí entra em jogo a equipe cirúrgica toda, incluindo anestesista, instrumentador, auxiliar, tudo mais. Depois disso, feito o procedimento cirúrgico inicial, ou ao contrário, às vezes já se começa pela quimioterapia, dependendo do tamanho do tumor, é interessante propiciar a quimioterapia antes da cirurgia para reduzir o volume do tumor. A paciente passa pelo oncologista clínico, que vai dar o suporte, que é outro médico especialista. E junto com isso, nós temos outros profissionais de outras áreas. Fundamental a enfermagem, que vai ajudar nos curativos, vai orientar o posicionamento da tala, de como vai ficar no pós-operatório, que vai orientar o que deve ser feito no pós-operatório. O fisioterapeuta é fundamental, porque a gente sabe que uma das sequelas importantes da cirurgia de mama é o linfedema do membro superior. Por conta do tratamento, você resseca a parte dos vasos linfáticos, isso determina uma congestão linfática e dá uma elefantíase no braço, se não for adequadamente tratado. Então, os cuidados que tem que ter com aquela mão, que é a orientação da enfermagem, os cuidados que tem que ter ao cortar as unhas, os cuidados de hidratação daquele braço, as orientações de fisioterapia para poder diminuir esse linfedema, que é a fisioterapeuta que faz isso. E óbvio que o controle da parte emocional, suporte no psicólogo, que vai acompanhar, que vai acolher e que vai ajudar a paciente nas fases que ela se sentir mais fragilizada emocionalmente. Então, vejam, é uma grande equipe que trabalha junto e que vai levar essa paciente para frente e superar essa fase difícil que ela vai enfrentar. Doutor, estamos chegando ao final do programa. O senhor disse que das possibilidades de tratamento que o câncer de mama oferece hoje, e que mensagem o senhor deixaria para o nosso telespectador, notadamente a mulher que está nos assistindo, com relação à prevenção e com relação a manter-se, mesmo depois que já esteja com o câncer, manter-se
com otimismo, valorizando a vida? Olha, Húngaro, primeiro eu quero dizer que o câncer de mama é muito frequente. A gente tem uma expectativa de mais ou menos algumas cidades no meio de Sorocaba, algo em torno de 75 mulheres em cada 100 mil mulheres. Sorocaba hoje tem 700 mil habitantes, que vai dar algo em torno de 450 a 530 casos novos por ano de câncer de mama. É um número muito grande, muito significativo. Né? Mas o que eu quero dizer para essas mulheres que estarão entre essas 500, aí algo em torno de 500 mulheres, é mais uma mensagem de otimismo. Porque, primeiro, grande parte delas terão o diagnóstico numa fase inicial. E o prognóstico, qual a chance desta mulher estar viva daqui a 5 anos? Se eu tenho a possibilidade de fazer o diagnóstico através do exame que o tumor é inicial, um tumor pequeno, que não tem mais de meio centímetro, a chance dela estar viva em 5 anos é de 91%, ou seja, é muito grande. É uma expectativa de vida excelente para não ter o problema de doença. Ao passo que aqueles casos mais avançados, esses têm um prognóstico um pouco mais sombrio. A chance de tumores muito avançados de mama já vai estar aí com a expectativa de vida de 15%. Então, percebam, grande diferença é fazer o diagnóstico mais cedo ou mais tardio. Por isso que eu conclamo as mulheres que insistam na busca do autoexame, que vão ao ginecologista nos seus exames de prevenção, que se submetam à mamografia. Ninguém gosta de fazer mamografia. É um exame ruim. Ele comprime a mama porque ele precisa deixar a mama no mesmo, como uma fotografia, tem que ficar no foco. Então, ele de fato aperta um pouco a mama e não há como evitar isso. Mas ele é fundamental para o diagnóstico precoce. A gente muda um patamar de 15% de chance de sobrevida para 91%. Então, é uma coisa muito positiva. Digo também que os tratamentos avançaram muito. Então, hoje já não se faz mais o que se fazia antes de cirurgias altamente mutiladoras, como era antigamente. Quando eu comecei a estudar medicina, quando estava na residência, a gente fazia cirurgias enormes, que determinavam enormes sequelas. Hoje em dia, não é mais assim. A alternativa com medicamentos que tratam de maneira muito efetiva. Devemos ter respeito pela situação, enfrentar isso da maneira mais adequada, que é buscar a orientação médica adequada. Certo? Ouvir conversas como essa daqui e buscar ajuda quando precise, por exemplo, junto à CVV, que vai dar o suporte emocional que ela precisa. Perfeito. Alvarenga, suas considerações finais, e eu vou lhe conceder a primazia dos agradecimentos ao nosso convidado de hoje. Poxa, muito obrigado, Húngaro. Muito obrigado, Húngaro, muito obrigado ao nosso telespectador, que eu tenho certeza que hoje recebeu um monte de informações muito úteis e que eu tenho certeza irá contribuir. E daí, então, eu estava falando, né, esses problemas tecnológicos aí, de que então é muito importante que a pessoa realmente participe. E lembrando, né, assim, en passant, que nós temos a Liga de Combate ao Câncer, que oferece tudo isso que o doutor fez, né, falou, e tenho certeza que as mulheres podem procurar essa entidade aí, que vão ser muito bem acolhidas. E como sempre você diz, não sofra sozinho. Isso, exatamente. Todos tinha saído. Mas agradeço, mas ainda chegou em tempo de receber os agradecimentos da nossa equipe de produção. E en passant, eu falei da disponibilidade que nós temos com a Liga, que oferece realmente um apoio significativo para todas as mulheres sorocabanas. Então, muito obrigado, Húngaro, muito obrigado, doutor Luiz. Eu que agradeço, muito obrigado. Falamos da prevenção ao câncer de mama e a valorização da vida no programa de hoje com o doutor Luiz Ferraz de Sampaio Neto, que é médico ginecologista e obstetra, professor de ginecologia da Faculdade de Medicina de Sorocaba, da PUC São Paulo, a quem renovamos o nosso agradecimento, estendemos a você também, Alvarenga, e ao nosso telespectador que nos prestigia semanalmente. Até o nosso próximo programa.
compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.